Olá, tudo bem? Você que está acompanhando os nossos vídeos aqui, provavelmente já viu o vídeo sobre o que é o Evangelho, por que evangelizar. Se você ainda não viu, corre lá e vê esse vídeo antes dessa aula agora que nós vamos ter, porque eu quero falar com você um pouquinho sobre estratégias de evangelismo. E eu quero falar sobre algo bem específico, que é a palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento como uma estratégia para a gente levar o evangelho até aqueles que estão precisando ouvir, até aqueles que estão necessitados de ter um encontro com Cristo. E eu queria te convidar a abrir lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, a partir do verso 4, que vamos falar um pouquinho sobre dons espirituais. E essa é uma lista de dons do Espírito, e a palavra de conhecimento que eu quero falar aqui propriamente está nessa lista, e por isso que eu quero ler aqui com você. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos. A um é dada variedade de língua, e a outro capacidade de interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as cada um individualmente conforme ele quer. Esse texto aqui é muito legal, um texto que Paulo está direcionando a igreja de Corinto a respeito dos dons espirituais e pegando sobre a palavra de conhecimento, que faz parte de toda essa lista aqui de 9 dons do Espírito, nós precisamos entender e partir do princípio que se é algo que é um dom, é algo que é dado de graça por Deus para te capacitar para um propósito. Então, os dons do Espírito, não somente a palavra de conhecimento, mas todos esses que eu li aqui, a gente viu, é dado pelo Espírito Santo com um fim proveitoso, ou seja, ele é dado para que você abençoe outras vidas. Em outro momento diz que ele é dado conforme a necessidade da igreja, conforme a necessidade do corpo. E o mais interessante é que às vezes você pode falar, mas eu não tenho esse dom, eu não tenho aquele dom. Mas a verdade é que quando o Espírito Santo habita em você e os dons são do Espírito Santo, você pode fluir entre esses dons. E em um determinado momento você está sendo usado em um ou outro com a necessidade e para abençoar outras pessoas. Então, o primeiro princípio que eu queria que você pensasse em relação aos dons do Espírito Santo, visando o evangelismo, é que você pode usá-los, você pode desfrutar daquilo que Deus está te capacitando para alcançar pessoas. Então, o grande propósito é que você ame a Deus acima de todas as coisas e ame o outro como a ti mesmo. Então, no exercício dos dons, você tem que usá-los de maneira que você possa servir ao outro. Não é para o seu próprio benefício, não é para você se vangloriar de ter algo, mas é para que você possa usar isso como uma ferramenta para abençoar vidas, para você demonstrar o amor, demonstrar principalmente Jesus. Isso é um ponto bem interessante, porque todos os dons, eles não são um fim em si mesmo. Eles não param por ali. Eles apontam para Jesus. Eles servem como uma estratégia de você alcançar pessoas. Você viu aqui a importância de evangelizar, o porquê nós evangelizamos. É uma ordem de Jesus. Deus ele deu uma grande comissão para a gente. E nós fazemos parte disso. E nós entendemos que precisamos de estratégias para poder chegar lá. Então, falando de palavra de conhecimento, e eu queria fazer uma breve comparação
né, sobre palavra de sabedoria, palavra profética e palavra de conhecimento. A palavra de sabedoria, como está escrito aqui na lista desses dons, é exatamente aquela revelação que Deus dá a você, seguida de um conselho. É justamente quando Deus ele mostra algo sobre uma pessoa, sobre uma determinada pessoa, mas ao mesmo tempo ele te dá um direcionamento para que você possa estar dando uma palavra para corrigir aquela pessoa, para orientar aquela pessoa, para aconselhar ela dentro de uma situação específica que ela está vivendo. A palavra profética é uma revelação que Deus te dá a respeito do futuro daquela pessoa. Então, quando você recebe algo, uma impressão, uma visão, a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre como que Deus mostra isso, como que Deus revela essas coisas e como nós podemos utilizá-las. Deus ele te dá uma palavra, te dá uma visão a respeito de alguém, ou até mesmo de você mesmo, mas com relação ao futuro dela. E aí você pode estar compartilhando isso com ela para que ela possa tomar decisões baseadas em algo que Deus está revelando a ela. E a palavra de conhecimento é exatamente o quê? Também é uma revelação, é uma visão, é uma palavra, é algo que o Espírito Santo está te dando a respeito de uma outra pessoa, mas que tem a ver com o passado ou o presente dela. Tem a ver com algo que aconteceu na vida dela, em algum momento anterior, ou que está acontecendo nesse momento. A gente pode pensar em alguns exemplos, por exemplo, quando Jesus ele se encontra com Natanael e ele simplesmente chega para Natanael e fala, cara, eu te vi quando você estava lá debaixo da figueira. E quando Natanael ele escuta isso de Jesus, ele cai aos pés de Jesus reconhecendo que ele é o Filho de Deus. Às vezes a gente não compreende muito o que aconteceu, mas isso é algo muito importante. Às vezes aquela palavra não precisa fazer sentido para você. O que importa é que faça sentido para outra pessoa. E fez muito sentido para Natanael ali, porque dentro da experiência de vida que Natanael teve, ele simplesmente, ninguém sabia o que tinha acontecido com ele. Então ele pergunta, como que Jesus pode saber sobre a minha história, sobre o que aconteceu no meu passado? Então realmente ele é o Filho de Deus. Ele realmente é aquele Messias do qual eu estava esperando. Então, quando você tem uma revelação sobre algo que aconteceu, como isso que aconteceu com Natanael, você entende que é uma demonstração do Espírito para apontar para Jesus. Da mesma maneira, quando Jesus ele encontra com aquela mulher no poço, né, aquela mulher samaritana, e ele revela para ela sobre os maridos dela, né, sobre as relações que ela tinha, né, quando Jesus fala, olha, vai lá, chama teu marido, e ela fala, olha, esse aqui não é meu marido, e ele simplesmente continua dizendo, realmente, nem esse e nem os outros 5 que você teve, e aquilo quebra aquela mulher. Então, quando você tem uma revelação de algo, você quebra aquela pessoa, porque é uma demonstração de que, olha, Deus ele te conhece, olha, Deus ele está revelando algo, olha, Deus ele está te buscando, Deus ele quer realmente te encontrar. Isso não é algo que vem de mim mesmo, não vai ser algo que vem de você, mas é algo que vem do Espírito Santo. E aí, a gente pensando sobre palavra de conhecimento, apontando para revelar Jesus, o segundo ponto que eu queria falar aqui com você é como que a gente realmente pode se utilizar dessa ferramenta. Como que isso acontece? A primeira forma é entender como que a gente pode ouvir a Deus. E se você não tem esse entendimento ainda, ou se você ainda não tem essa prática, eu quero começar a te incentivar a praticar a ouvir a Deus. E como que a gente ouve a Deus? Como que Deus pode estar compartilhando algo conosco, com o nosso espírito? Bom, Deus ele fala de todas as maneiras possíveis. A gente não pode limitar ele e dizer que Deus só fala de um jeito ou daquele jeito. Mas a gente pode compreender algumas formas que Deus fala. Por exemplo, ele fala através de uma visão aberta,
ele fala através de uma visão fechada. Qual é a diferença entre uma e outra? A visão aberta é exatamente quando você vê com seus próprios olhos naturais, como eu estou vendo aqui essa paisagem linda, você consegue visualizar algo na vida daquela pessoa e é com seus próprios olhos, né? Uma visão fechada é quando você tem uma impressão na sua mente, ou quando você tem uma visão, quando, da mesma maneira, quando você imagina algo, ou quando você sonha com algo, você pensa em algo. Então Deus, ele te dá uma visão, Deus te dá uma palavra que está na sua mente. Você não vê com seus olhos físicos, com seus olhos naturais, mas você entende que aquilo não é algo natural também, que é algo que Deus está compartilhando com você. Deus também pode falar através de sonhos, Deus fala através de outras pessoas, de circunstâncias, de um pensamento. Deus pode falar com você através de uma dor, de algo que você está sentindo que na verdade não é seu. Por exemplo, já aconteceu de estar caminhando e sentir uma dor no ombro, ou sentir uma angústia no peito, e você para e pensa, cara, deixa eu checar se isso é comigo mesmo, se é algo meu. Opa, não é. E aí você pode chegar para uma pessoa e perguntar para ela se ela está passando por aquela situação. E aí é o terceiro ponto que eu queria pensar com você aqui, é como abordar uma pessoa e compartilhar essa palavra de conhecimento. É extremamente importante que a gente tenha humildade e tenha amor pela pessoa. Então, quando você vai compartilhar algo para ela, não ache que você simplesmente vai saber de tudo, ou que você está sempre correto. Não, isso é uma prática. É uma prática que muitas das vezes você vai acertar, você vai errar, e eu quero te encorajar a praticar para que, da mesma maneira que quando você está aprendendo a pregar, quando você está aprendendo a tocar um instrumento, quando você está aprendendo um idioma, qualquer outra coisa, você precisa praticar. E quanto mais você pratica, mais você fica leve, você fica solto, as coisas acontecem, né, de uma maneira mais natural. É natural que você fique inseguro logo nas primeiras vezes, mas quanto mais você praticar, mais você vai ficar à vontade com relação a isso. Então, quando você tem uma palavra de conhecimento sobre uma pessoa, seja uma visão aberta, fechada, um pensamento, uma impressão ou uma dor, como eu falei, é importante que você chegue para a pessoa e pergunta se aquilo faz sentido. Olha, eu estou sentindo uma dor aqui no ombro, ou então, você está com uma dor no ombro? Você está com dor de cabeça, por acaso? E se a pessoa falar que sim, você abre a porta, porque ela vai ficar muito curiosa para saber como que você sabe disso. E aí você pode compartilhar que o seu amigo Jesus, que através do Espírito Santo te revelou aquilo, para você poder falar sobre ela, para você poder orar por ela, para você compartilhar a palavra do Evangelho com ela. Se por acaso não fizer sentido, ok, você segue a sua vida, porque ou aquela pessoa, às vezes, ainda não quer se abrir, né, para o Espírito, e muitas das vezes é uma escolha dela, ou você está nessa fase de treinar e não tem problema nenhum. Então eu quero te encorajar a começar a praticar a palavra de conhecimento, como os outros dons também, mas utilizando isso como uma ferramenta de alcançar pessoas. Então, pegue algumas pessoas que você vai sair hoje na rua ou no seu celular, pessoas que você não conhece, e ore a Deus a respeito. Peça para Deus te dar palavras sobre algumas pessoas, para te dar essas impressões, e comece a compartilhar, comece a testar, comece a perguntar se aquilo faz sentido. E lembrando sempre, isso é apenas um meio, não é o fim. É uma porta para que você abra um caminho de relacionamento com aquela pessoa, para que aquela pessoa se abra de todas as fortalezas que ela tem e abra o coração para que você possa compartilhar do amor, para que você possa compartilhar de Jesus com ela. Então, eu quero te agradecer, você que esteve aqui acompanhando esse vídeo com a gente, e, novamente, te incentivar. Pratique isso.